Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Como é bom estar na presença do Senhor, nos fortalecendo, né? E tendo essa intimidade com Deus. Porque no nosso dia a dia são tantas dificuldades que se a gente baixar a cabeça, a gente acaba caindo. Mas como nosso Senhor nos fortalece, Ele é o nosso refúgio, é Ele que está conosco o tempo todo, nos fortalecendo, nós não temos o que temer, meus irmãos. Então, que a cada dia a gente venha reconhecer essa grandeza do nosso Deus. E sempre aprendendo que não devemos olhar para as dificuldades, e sim para os planos, projetos que Deus tem para conosco. Amém? Então, que Deus nos dê sempre sabedoria para que possamos colocar em prática os ensinamentos dele. Porque muitas pessoas estão sofrendo, né? Estão sempre lamentando, e quando chega alguém para falar da palavra do Senhor, ela se fecha. E aí a vida continua aquela mesmice. E não pode ser assim. Nós temos que fazer a diferença, dar oportunidade para as coisas novas que Deus tem para conosco. Para isso, depende de cada um de nós. Depende da gente deixar Deus ser o dono da nossa vida. Deus fazer a vontade dele sobre a nossa vida. E não ser a nossa vontade. Porque se fosse a nossa vontade, a gente estaria aí sempre caindo em buracos, caindo em aflitos, né? Mas o nosso Deus está sempre com a mão estendida ao nosso favor, nos guiando e nos orientando no caminho certo. E hoje, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, no Salmos 90, que é um salmo que fortalece, traz sabedoria, traz entendimento e mostra como é bom ter essa sabedoria diante daquilo que o nosso Deus quer para a gente. Porque às vezes o homem de Deus profetiza, o homem de Deus te orienta, quando é na hora de colocar em prática, acaba fazendo tudo ao contrário. Tudo que você fazer, coloque nas mãos do Senhor. Ore, apresente ao Senhor, que você vai ver os teus projetos prosperarem. Amém? Então vamos lá. Salmos 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, no primeiro versículo 1 e 2, né, no versículo 1 e 2 já deixa bem claro. O nosso Deus é o nosso refúgio de geração em geração. Ou seja, o nosso Deus, ele não muda. Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Nós temos que entender isso. Nós não podemos achar que, não, já foi, né? Deus não é aquele que fazia com os profetas, não é aquele Deus que fez com o povo quando estava no Egito, o povo de Israel. Não, o nosso Deus é o Deus do nosso refúgio de geração em geração. É o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. Mas e por quê eu não vivo aquelas promessas? Muita gente fica questionando, mas por que eu não consigo ver esse Deus na minha vida? Meu irmão, minha irmã, a partir do momento que você aprender a viver dependente de Deus, a viver os planos de Deus, você vai sentir esse Deus na tua vida. Você vai perceber que esse mesmo Deus que foi com Abraão, que foi com Moisés, é o mesmo Deus que está na tua vida hoje. É o mesmo Deus, mas para isso você precisa abrir o teu coração, abrir a tua mente e perceber que antes que o monte nascesse, antes que a terra se formasse, o nosso Deus, ele já era Deus. Aqui o salmista deixa bem claro. É o Deus das gerações. E por que a gente não pegar esse Deus? Senhor, toma minha vida em tuas mãos, o Senhor direciona. Por que não? Aí a gente fica lamentando, a gente fica questionando, colocando a culpa em todo mundo e esquecendo que a responsabilidade da nossa vida é nossa e não do outro. Para que eu possa sentir a diferença na minha vida,
Depende de mim. Depende de mim. Você quer viver, quer sentir a diferença, a transformação verdadeira em tua vida? Seja diferente. Vê qual atitude você está tendo. Quais são as atitudes? Qual é a postura que você está tendo? É a postura que está sendo feita para glorificar o nome do Senhor Jesus ou é aquela que vai me envergonhar o nome do Senhor Jesus? Então é isso que você vai ter que analisar. Às vezes o filho vai lá, vai pedindo tanta coisa dos pais, os pais estão ali só observando a atitude daquele filho. Será que aquele filho está merecendo aquilo que ele está pedindo naquele momento? Ou se o pai colocar algo na mão dele naquele momento, vai ser para a destruição dele. Ele vai acabar destruindo a vida dele. Assim é Deus para conosco, meus irmãos. Às vezes você está aí lamentando, questionando por que Deus não me dá isso, por que Deus não me dá aquilo. Mas você está preparado para receber? Porque Deus, Ele nos prepara e nós temos que querer essa preparação de Deus. Aqui no versículo 3 em diante, tu reduz o homem à destruição e dizes, tornai-vos filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Meu irmão, minha irmã, olha só. Não adianta você querer algo do teu jeito, na hora que você quer, do jeito que você quer, porque o tempo é o tempo de Deus, não é no teu tempo. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Então, diante de tudo, ore, consagre ao Senhor, que você vai sentir a diferença na tua vida. Mas para isso, essa consagração tem que ser verdadeira. Não você falando para ninguém. Não você sempre falando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não. É através das tuas atitudes que você vai sentir o agir de Deus na tua vida. É através das mudanças de atitudes. E não lamentando e cobrando ao Senhor. Nós só temos que agradecer a Deus independente da situação. Nós não temos que cobrar nada dele, porque nós não somos nada. Nós não somos nada. O nosso Deus é tudo. E através dele, aí sim, nós nos tornamos valiosos. Mas a partir do momento que nós temos a verdadeira comunhão com o nosso Senhor. Então aqui ele diz, 1000 anos aos teus olhos, são como o quê? Um dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então não adianta a gente lamentar querendo o nosso tempo. O tempo é o tempo de Deus. Ele vai fazer na tua vida no tempo dele. Nós temos que aprender a ser paciente. Não sejamos ansiosos. A ansiedade pode tardar as bênçãos de Deus na tua vida. Porque ao invés de você olhar para Deus, você vai estar olhando para essa ansiedade que está tirando o projeto de Deus na tua vida. As promessas de Deus na tua vida. Aqui, no 11, vamos lá. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, nós temos que estar pedindo a Deus essa sabedoria e entender a grandeza de Deus. Porque na maioria das vezes, tudo que a gente vai fazer, a gente quer fazer do nosso jeito. Quer fazer do nosso jeito. E quando dá errado, nós vamos apontar um culpado. É sempre procurando justificativas, sempre apontando os dedos para, sabe lá Deus, para quem não tem culpa. Porque não existe justificativa se eu não me apego a Deus, se eu não me apresento os meus projetos a Deus, não adianta. Tudo que fizer, seja apresentado a Deus diante das orações. O homem sábio, a mulher sábia, ela vai buscar a sabedoria diante de Deus. Para fortalecer, para ter bom testemunho. Então, muita gente fica dependente do homem, achando que é o homem que vai fazer tudo para ela.
Na verdade, quem faz é Deus. Se você não estiver preparado, Deus não vai enviar pessoas para te abençoar. Deus não vai enviar aquele projeto que você precisa, que você tanto luta, porque é a preparação do teu espírito. Nós temos que aprender a viver em espírito. O Espírito Santo é que faz a nossa conexão direta com Deus. Porque quando nós deixamos o Espírito Santo agir, nós vamos estar conectados com Deus. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz, eu vou, mas eu enviarei o Consolador. Então nós temos que entender isso e dar espaço. Dar esse espaço em nossa vida para que Deus possa agir. Para que Deus possa agir. Porque às vezes eu falo tudo o que eu quero. Da minha boca sai tudo que eu quero. Eu posso falar tudo do jeito que eu quero. Eu não estou refletindo nas palavras que estou falando. Depois vai vir o quê? As consequências. Nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ser poderosos. Ponderosos, na verdade. A gente tem que ponderar. Que coisa eu estou falando? O que eu falei? Qual foi o sentido dessa palavra? Porque tudo que sair da nossa boca tem que ser para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Seja na tua casa, seja aonde você estiver. Tem que ser para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E não para blasfemar. Hoje a gente vê muita blasfema. A gente vê muitas palavras que não vai edificar. A gente precisa estar atento com relação a isso. Nós temos que ter sabedoria para viver. Para viver. Porque muitas pessoas estão, sim, achando que está abafando. Né? Achando que está abafando. Porque tem seus status, tem isso, tem aquilo. Mas será que o verdadeiro sentido ela tem? Será que essa sabedoria, que não vem de homens, e sim de Deus, será que tem? É isso que nós temos que refletir, meus irmãos. É isso que nós temos que refletir no nosso dia a dia. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para que os nossos dias de vida venham se prolongar. Que vida é essa? A minha vida diante de Deus. A minha comunhão com Deus. Para que quando teus vizinhos olhar para você e vai dizer o seguinte: esse é um verdadeiro homem de Deus. Essa é uma verdadeira mulher de Deus. Para que essas pessoas possam ter o desejo de conhecer o nosso Deus. E não quando olhar para ti dizer: que tipo de crente é esse? Que tipo de cristão é essa? Que Jesus tem misericórdia. Infelizmente, nós ouvimos muito isso. Fulano só é crente dentro da igreja. E nós temos que aprender uma coisa, meus irmãos. Crente, todo mundo é. Todo mundo é. Todo mundo vai abrir a boca e dizer que é crente. E todo mundo acredita em algo, em alguma coisa. Mas será que o verdadeiro servos de Deus, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, da forma como Ele nos ensinou, que Ele deixou testemunho, será que nós estamos sendo? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? É dessa sabedoria que a gente tem que refletir. E a palavra de Deus, nós temos que estar a todo momento meditando, refletindo o que eu posso, o que eu não posso. Nós temos que estar o tempo todo policiando o que eu posso, o que eu não posso fazer. Porque o verdadeiro servo de Deus faz isso, ele vai meditar. Porque ele procura fazer somente a vontade do Pai.
a vontade daquele que permitiu que nós estivéssemos aqui nesse momento, refletindo sobre essa palavra. Então não adianta eu querer inventar, não adianta eu querer criar moda diante da palavra de Deus, não adianta. Eu tenho que fazer de acordo com o que Deus nos ordenou através do seu Filho Jesus. Ele enviou seu único Filho naquela cruz por nós, por mim e por você. Porque ele nada merecia para estar com aquela morte. Mas ele foi para a cruz. Por mim e por você. Mas será que nós refletimos sobre isso? Que o Pai enviou seu único Filho para nos salvar? Para que nós possamos ter essa oportunidade que nós temos hoje de escolher? Ele nos dá o livre-arbítrio para a escolha. Então vamos escolher fazer a vontade do Pai, vamos testemunhar as coisas boas que Ele nos dá, a oportunidade que Ele nos dá, acordar de manhã com saúde, organizar tuas coisas. Por que não apresentar a Ele todos os dias? Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Mas na maioria das vezes a gente vê o contrário. Eu levanto de manhã, já vou logo para a minha rotina, já vou logo colocar os meus projetos em prática, sem falar nada com Deus. Aí de repente começam as coisas a dar errado. Aí sim, depois que as coisas começam a dar errado é que eu vou orar, vou apresentar ao Senhor. Imagine teu filho, ele não te pede opinião nenhuma. Aí começa a colocar os projetos dele em prática, aí de repente as coisas começam a dar errado para ele. Aí depois disso aí ele vai vir te pedir opinião. E você? Você faria o quê? Você faria o quê? Imagine. Então é assim que nós temos que ser, né? A gente precisa aprender a ser dependente de Deus. Dependente da situação. Independente da situação, nós temos que ser dependente de Deus o tempo todo. O tempo todo, porque não adianta a gente fazer do nosso jeito e depois as coisas dar errado e a gente vem procurar culpados. Não adianta. Não adianta. A gente precisa orar antes. Senhor, está aqui, Pai, os meus projetos. Está aqui, Pai. Seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Porque nós temos que entender que a maneira de Deus agir é diferente. O agir de Deus é diferente. Porque Deus, Ele faz a obra completa. Ele não faz pela metade. Ele não faz pela metade, Ele faz por completo. E nós fazemos do nosso jeito. Aí vamos fazer as coisas aos poucos. Fiz agora, daqui não sei quanto tempo eu torno a fazer de novo. E o nosso Deus, quando Ele faz por completo. Por isso que nós temos que sempre buscar refletir de acordo com Ele. Senhor, está em tuas mãos. Se for da tua vontade, eu faço. Se não for, Senhor, eu não faço. E não adianta lamentar, a gente tem que entender que é o propósito de Deus. Se não deu certo, porque não é a permissão de Deus. Tudo diante da oração e da consagração ao Senhor. Tudo tem que ser consagrado ao Senhor. Em todo momento, nós temos que dar glórias a Deus. Não adianta a gente querer correr, a gente querer fazer as coisas apressadas, porque algo vai dar errado. Não adianta. Na maioria das vezes você vê muitas lamentações, muitas coisas inadequadas, pessoas envergonhando o nome do Senhor Jesus, né? Pessoas sendo apontadas, dizendo, será que é realmente cristão? Blasfemando, por quê? Porque está fazendo as coisas do jeito delas. E não é assim. A gente precisa aprender a viver as dependências de Deus, os projetos que Deus tem para a gente. Não adianta. Não adianta, porque a glória do Senhor tem que ser para sempre. A glória do Senhor tem que ser para sempre.
tem pessoas que acabam achando que não. É um momento e acabou. Não, a glória do Senhor é para sempre. Nós precisamos entender isso. A todo momento nós temos que render graças ao Senhor. No Salmo 105 a gente vai ver isso. Render graças ao Senhor, invocar o seu nome, fazer conhecido entre os seus feitos. Entre os seus povos, os seus feitos. Então, o que é que nós temos que fazer? Render graças ao Senhor, invocar o seu nome, fazer conhecido entre os seus povos, os seus feitos. Que através das nossas vidas, as pessoas vão entender a grandeza de Deus. Não é você falar. É através do quê? Através do que Deus está fazendo na tua vida, as outras pessoas vão entender que Deus é Deus e não falha. Deus é Deus e não falha. E mais adiante aqui no 105, no versos 2, ainda tem mais. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos o seu santo nome, alegra-se o coração dos que buscam ao Senhor. Ou seja, todo momento nós temos que buscar o Senhor. Todo momento, independente da situação. Se as coisas vão bem, busca o Senhor. Se não vai bem, busque também. Porque através da tua vida o nome do Senhor será glorificado. E essa sabedoria que você está vendo aí a partir do versos 11, que nós precisamos buscar e viver, é que vai glorificar o nome do Senhor Jesus. É o que nós temos que fazer, buscar a sabedoria que vem de Deus e não a que vem de homens. Paulo já dizia isso, que as coisas que ele fazia não era sabedoria de homem, e sim a sabedoria de Deus, vinda de Deus. E é assim que nós temos que fazer. São tantas situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia, que se a gente for parar, a gente acaba desistindo. São tantas situações que o mundo acaba como se estivesse apertando. Mas nós temos que ter cuidado. Que é nesse tempo, é nesse momento, que o nome do Senhor Jesus será glorificado na tua vida. Independente da situação, lembre-se, o nosso Deus, Ele é Deus, de geração em geração. Independente da situação, Ele é Deus na tua vida. Ele é Deus na tua vida. Não adianta lamentar, não adianta olhar para as dificuldades. Olhe a grandeza de Deus, olhe o que Ele tem para você. Deus tem promessa na tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem promessa, agora busque viver essa promessa. Porque enquanto você fica lamentando, você está perdendo de viver essa promessa. Você está perdendo de viver essa promessa. Independente da situação, busque ao Senhor. Amém? Querido Deus, amado Pai, ó Senhor, nos dê sabedoria, Pai, e entendimento para compreender a Tua palavra, Senhor. E entender, Pai, que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de todo sempre. A Tua palavra, Pai, ela não volta vazia, Senhor. Meu Deus, então, meu Pai, que aonde chegar, meu Deus, essa palavra, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, tocar em vida, Senhor. Que o Senhor venha restaurar, Pai. Meu Deus, toca, meu Pai, do alto da cabeça até as plantas dos pés dessa pessoa, Pai. Vai tocando, meu Deus, e removendo toda enfermidade, Senhor. Meu Pai, o Senhor vai tocando aonde o homem não pode tocar, meu Pai. Meu Deus, toca, meu Pai, e faça a obra maravilhosa na vida dessa pessoa, Pai. Meu Deus, que ela não venha olhar para os problemas, mas que ela venha olhar para a Tua grandeza, Senhor. Meu Deus, que tudo que ela vier a fazer, Pai, que ela venha pedir a Tua sabedoria e o Teu entendimento, Senhor. Que ela venha consagrar o Senhor e venha estar orando, Senhor. Para que o Senhor possa estar confirmando no coração dela, Pai. Meu Deus, visita cada jovem nesse momento, Senhor. Dê sabedoria a eles, meu Pai, para que eles possam compreender a Tua grandeza, Senhor. Meu Deus, que eles possam buscar a Tua sabedoria, Senhor. Pai amado, Pai querido, porque sem Ti, Pai, nós não somos nada nem ninguém, Senhor. Nós precisamos a cada dia viver as Tuas promessas, porque foi mesmo o Senhor que prometeu. E as Tuas promessas, Senhor, não falha. Então, meu Deus,
Eu te agradeço neste momento, Pai, na certeza, meu Deus, que vida, Senhor, está sendo transformada. Vidas, meu Deus, estão sendo salvas, meu Pai. Meu Deus, não deixa, meu Pai, que o mal, meu Deus, venha impedir o teu agir na vida, meu Pai, dessas pessoas, não, Senhor. Toca na mente, toca no coração, que elas venham abrir, Senhor, o coração, para que o Espírito Santo possa fazer morada, Pai. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. É nessa certeza que eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.